Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Hoje nós vamos trabalhar um tema, que é esse tema aqui, quero que você preste atenção. Depende do dono da moeda. Percebeu isso ou não? Qual é o tema da pregação? Então nós vamos entender sobre isso hoje. Eu quero muito agora que você preste atenção. Depende do dono da moeda. Vamos entender isso. Depende do dono da moeda? Que negócio estranho. Como assim depende do dono da moeda? Você está com a Bíblia aí? Por favor, vai para o livro de Lucas, capítulo 15. Hoje você está preparado para fazer uma leitura extensa? Irmãos, nós vamos observar aqui o seguinte, para você entender. Nós vamos observar no texto, vamos fazer uma leitura extensa, nós vamos pegar do primeiro versículo, certo? Do capítulo 15, e vamos ler até o versículo de número 24, do 1 ao 24. Você vai perceber que Jesus, ele conta 3 parábolas aqui. Ele fala de 3 parábolas. Parábola significa comparação. Então ele faz 3 comparações do 1 ao 24. E cada comparação traz um significado, uma importância. E em resumo, todos seguem uma única linha de raciocínio que Deus quer tratar com a gente hoje aqui. Então vamos lá. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, primeira parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, segunda parábola, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Terceira parábola. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então diga amém. Só abrindo parênteses aqui, dracma é uma moeda de prata grega que tinha o valor de um dia de trabalho braçal. Então preste atenção. Nestas 3 histórias contadas por Jesus, você deve ter reparado as 3 histórias, não é? Notou aí? Nessas 3 histórias contadas por Jesus, cada uma delas traz um ensinamento. Se for para eu separar cada história e usar para cada domingo, né, uma história, nós vamos ter aqui boas revelações de Deus, da sua palavra, bons entendimentos. A palavra de Deus é incrível, gente, é renovadora. Você lê um versículo 1000 vezes, na 1001, sempre tem coisa nova da parte de Deus que Ele revela ao coração dos seus. Só que o detalhe aqui, que não está em destaque, se você prestou atenção, você vai concordar. Veja bem, nessas 3 histórias contadas por Jesus, Ele destacou, marque isso, a importância de cada pessoa para Deus. Prestou atenção? Eu vou repetir. Nestas 3 histórias, Jesus aqui destacou a importância de cada pessoa para Deus. Em cada uma, alguém havia perdido algo de grande valor. Notou isso? Vou repetir. Em cada uma, alguém perdia algo de grande valor. Um perdeu uma ovelha, o outro uma moeda, e o outro um filho. Ovelha, moeda e filho. Repete. Ovelha, moeda e filho. Tudo de grande valor segundo as parábolas que Jesus contou. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é o valor de uma ovelha? Qual é o valor de uma moeda? Qual é o valor de um filho? E a resposta, sabe onde está? Depende do dono da moeda.
Ficou claro? Depende do dono da moeda. Depende do dono do filho. Depende do dono da ovelha. Qual é o valor que cada um está dando ao que tem? Depende. Prestou atenção nisso? Para algumas pessoas, a ovelha, a moeda, o filho, não teria muito valor. Mas para o dono de cada um, tinha muito valor. Era muito importante. Aí se você pega a mulher da moeda, você viu o que ela fez para encontrar a moeda? Varreu a casa, acendeu a lamparina, saiu à procura, feito uma louca, uma desesperada, porque havia perdido uma, ela tinha 10. Ela perdeu apenas uma. Talvez não faria falta para alguns que não dão valor. Mas para ela que dava muito valor àquela dracma, aquela pequena moeda, ela fez de tudo para encontrá-la. Se virou. Você viu o que fez o dono lá das ovelhas? Viu o que fez aquele pastor das ovelhas? Deixou as 99, não se preocupou com elas e foi à procura se preocupar com aquela que tinha fugido. Está conseguindo entender? Gente, só vejo amor nisso. Porque eu vou repetir o que eu falei no início do culto, só dá valor quem ama. Se eu amo aquela ovelha, eu vou dar valor àquela ovelha. Se eu amo aquela moeda, eu vou dar valor àquela moeda. Se eu amo aquele filho, eu vou dar valor àquele filho. Depende do dono da moeda. Depende do dono da moeda. Se o dono da moeda não dá importância, não se preocupa, ele nunca vai dar valor a ninguém e a nada. Mas Jesus está contando essas 3 parábolas aqui para mostrar para nós a importância que eu e você temos para Deus. Porque se você pegar a história, você vai perceber que Jesus fez exatamente isso. Foi atrás da ovelha perdida, foi atrás da dracma perdida, foi atrás do filho perdido. Jesus fez isso por mim e por você. Ele me viu como uma moeda e saiu varrendo tudo para me reencontrar. Ele me viu como uma ovelha que estava desgarrada daquele rebanho, longe de um pastor, e ele foi lá e resgatou-me e trouxe-me de volta para Deus. E você também. Ele viu aquele filho, mas a sua esperança, a sua expectativa é que ele voltasse para casa, voltasse para o lar. E Jesus fez tudo isso. Então está claro para nós que é isso que acontece. Irmãos, eu vou só te explicar uma coisa. Se você não der valor àquilo que você tem, se você não der valor àquilo que você tem, ninguém mais vai dar. Você que é o dono da moeda, se você não se preocupar com o que você tem, quem vai se preocupar? Então é para raciocinar, está entendendo? Agora, o dono de cada um dava muito valor ao que tinha. Eu queria que você entendesse que o dono de tudo, o que ele faz? Ele foca. O dono de tudo, ele valoriza. O dono de tudo, ele sente falta quando se perde. Está conseguindo entender? E nessas 3 parábolas, 3 histórias, Jesus ele deixa isso muito claro. Se eu falar que Deus te valoriza, você vai acreditar ou não? Então pode acreditar. João capítulo 3, esse verso aqui é um verso tradicional, digamos assim, porque é o versículo que mostra
Ou é um dos? O amor de Deus. João 3:16. Esse aqui eu faço questão que você leia comigo. Amém? Consegue ler comigo ou não? Então vamos lá. 16. Está escrito como aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te explicar isso aqui. Deus te ama tanto. Aliás, fala assim: Deus me ama tanto. Fala para quem está do lado: Deus te ama tanto. Olha, deixa eu explicar para você. Deus te ama tanto que Ele deu seu maior tesouro para estar com você. Seu único filho. Irmãos, Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. E tem mais, Jesus morreu e ressuscitou para você poder conhecer o amor de Deus. Ele fez isso por causa disso. Ele fez isso, morreu para você saber, conhecer o poder de Deus, o amor de Deus. Está ouvindo, não? Deixa eu te explicar uma coisa, olha, eu sou a moeda. E o meu dono é Deus. Você consegue falar isso para você mesmo? E o meu dono? Agora escute. O meu dono, que é Deus, me ama. O meu dono, que é Deus, me ama, me valoriza. Ele foi atrás da ovelha perdida. Fez de tudo para encontrar a moeda perdida. Ficou na fé, ficou na esperança, ficou na expectativa de receber o filho perdido de volta para casa. Amém? O dono da moeda se preocupa comigo. Ele me valoriza. Deus valoriza você. Coloque isso dentro da tua alma. Você é valorizado por Deus. Então para de se sentir um ninguém, um abandonado, um rejeitado, um condenado. Para de achar: eu vou para o inferno. Que isso, gente? Eu não mereço, mas ninguém merece. A graça é isso, é favor imerecido. Está entendendo? Isso é graça, é favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá da graça dele. Por que Ele faz isso? Porque eu sou uma moeda importante para Ele. Eu sou uma ovelha importante para Ele, entende? Eu sou um filho importante para Ele. E Ele me dá valor. Vai fazer sempre de tudo para me achar. Para tê-lo de volta em seus braços. Isso Deus vai fazer. Eu posso te falar uma coisinha? Você não fala para ninguém? Você sabe que Jesus usava essa estratégia, né? Ele dizia, ele curava as pessoas e falava: vai, não divulga para ninguém. Fala para ninguém. Aí espalhava já rapidinho, né? Era uma maneira dele divulgar o evangelho, né? De certa forma, observando assim, até que ele gostava dos fofoqueiros, né? Então, não? Fofoqueiro que fica levando e trazendo, foi? Ele já falava para um fofoqueiro: não fala para ninguém, não divulga não. Não fala o que eu fiz com você. Aí, para que ele falava isso aí? Daqui a pouco ele olhava assim, estava uma multidão já atrás dele, né? Ele espalhava rapidinho. Mas eu queria dizer uma coisa para você, sabe o que eu gostaria de falar? Nós não somos donos de nós mesmos.
Entendeu ou não? Vou repetir. Nós não somos donos de nós mesmos. Abra a Bíblia para eu provar isso para você. 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, número 6. 1 aos Coríntios 6. E eu já estou finalizando a pregação. 1 aos Coríntios, capítulo 6. E o versículo que vamos ler é o 19 e o 20. Escute com atenção, ó. Isso para terminar a mensagem, hein? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Agora leia. E que não sois de vós. Ó, você não é de você mesmo, tá ligado ou não? Hein? Diga, eu não sou de mim mesmo. Prestou atenção? Agora escute o 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Lê agora. Os quais pertencem a Deus. Ah, pode aplaudir a Jesus. Está valendo. É isso mesmo. Vocês conseguiram entender? Ninguém é dono de ninguém. A minha vida já tem um dono. E a sua? Quem é esse dono? É Deus. E por que a minha vida pertence a Deus? Porque Ele me comprou. Entende ou não? Ele me comprou. E aí eu fico olhando esses textos, eu fico maravilhado, irmãos. Nós não somos de nós mesmos. Você pode até se sentir pequeno, de pouco valor, perdido, mas o dono da moeda se importa com você. O rei de todo esse universo valoriza você. Posso te falar uma coisa? Fomos comprados por bom preço. Gente, não se paga um bom preço por algo que não tem valor. Ninguém é louco de fazer uma coisa dessa. Não se paga um bom preço por algo que não tem valor. E se foi pago por mim, por você, um bom preço, isso prova o quê? Que temos valor. E por termos esse valor, então Ele é aquele pastor de ovelha. Ele é aquela mulher da moeda. Ele é aquele pai que espera o filho perdido voltar para casa. Ele dá valor, inclusive nos mínimos detalhes da nossa vida. O que significa dizer para vocês que para Deus você tem um valor incalculável. E posso te falar, dar uma outra boa notícia? Aliás, você que vai dar essa notícia à pessoa que está do teu lado. Escolhe uma pessoa e fale para ela: você não está à venda, porque o seu valor é incalculável. Ninguém tem dinheiro para te comprar. Consegue entender isso? Terminando a pregação, você é importante para Deus. Coloque isso no teu coração. Leve essas palavras com você hoje. E lembre-se, tudo depende do dono da moeda, de como ele vai dar valor àquela moeda, àquela ovelha, àquele filho. Que sirva de lição para você com as suas coisas, com o que você tem, com aquilo que você é dono. Se tem valor,
você vai valorizar. Se não tem valor, depende do dono da moeda. Amém? E assim seja para todos sempre. Que Deus abençoe você. Curve a cabeça um instante. Senhor, eu agradeço muito por nos alimentar e nos manter por meio dessa palavra, radiantes e valorizados. O Senhor realmente mostrou, tocou o nosso coração e mostrou para nós o valor que temos. Ficou claro para nós que foi pago um bom preço por nós. O resgate da nossa alma custou o sangue de Jesus. E por Ele ter morrido por mim, Senhor, aqui estou, aqui estamos. Hoje, entregues, rendidos aos Teus pés, desejando muito a pátria celestial, morar para sempre ao lado do Senhor, pois o Senhor veio me resgatar. Eu era um homem perdido e alguns homens perdidos estão aqui, mulheres perdidas, éramos perdidos. E o Senhor nos trouxe de volta, nos achou. Fomos como aquela moeda perdida que estava ali perdida por aquela casa e não era encontrada. Mas ela varreu, olhou e encontrou a moeda porque ela dava valor àquela moeda. Ela não queria que uma sequer se perdesse. E eu estou aqui para agradecer, Pai, porque o Senhor desejou, mesmo comigo, mesmo com quem está aqui, o Senhor desejou que não nos perdêssemos, o Senhor nos encontrou e hoje em Jesus somos salvos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus, ó. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!